Acho que estamos ao vivo, é isso mesmo. Quem tiver aí assistindo aqui a live, dá um oi, fala se tá tudo bem para eu saber. Mas acho que já estamos ao vivo neste momento. Dá um oizinho, vou esperar alguém chegar e me dar um oi. Ah, já tem pessoas assistindo. Já tem pessoas. Ah, tem coraçõezinhos aqui, então acho que tá tudo certo. Que vocês estão assistindo. Boa tarde para quem chegou, para quem está chegando também agora. Boa tarde. Muito obrigada pelos coraçõezinhos. Eduardo mandou aqui um beijo, linda, adoro-te. Que bom, Eduardo. Seja muito bem-vindo por aqui. Muito bem-vindo. Quem está chegando aí, me diz de onde está falando, que é sempre bom a gente saber, né? De onde as pessoas estão falando. Vanessa de Porto Alegre, seja muito bem-vinda, Van. Paulo, boa tarde. Liliane, boa tarde. De onde vocês estão falando, gente? Manda aí de onde vocês estão falando pra gente saber. Eu tô adorando esse tanto de coração que tá chegando aqui, esse tanto de curtida. Podem curtir, mandar coração. O Paulo é de São Paulo. Tudo cada vez melhor, Rogério. Tudo cada vez melhor. Seja muito bem-vindo. Que alegria ter você aqui com a gente. Juliano também chegou. Tati! Tati linda! Do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Eduardo tá falando de Praia Grande. Juliano de Jundiaí. Renata, seja muito bem-vinda. Vamos chegando, gente. Tô gostando disso aqui. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, desejou boa palestra. Muito obrigada. Vai ser mais um bate-papo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre merecimento, que tem tudo a ver com o workshop da Escola de Buscadores que está rolando aí há 2 semanas já. A gente chegou na 3ª semana do workshop hoje e a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. O Rogério está falando de Itaocara, interior do Rio. Ai, gente, muito bem-vindos todos vocês. Vamos começar então, né, a nossa conversa aqui. E quem for chegando vai se sentindo bem-vindo também, tá bom? O som e a imagem estão ok para vocês? Tá todo mundo conseguindo me ver e me ouvir direitinho? Acho que sim, aqui para mim tá rolando direitinho. Tiago tá falando de São Paulo, seja muito bem-vindo, Tiago. Seja muito bem-vindo por aqui. Tem umas carinhas novas aqui que eu nunca tinha visto. Sejam bem-vindos vocês pela primeira vez. A Tati mandou um tá linda. Tati, você que é linda, maravilhosa. Somos então, tá? 2 lindas então, pra aceitar o elogio, né? Já que a gente vai falar de merecimento aqui, vamos aceitar os elogios que as pessoas nos fazem, que é sempre bom. Má, querida, falando de Jundiaí, seja muito bem-vinda, junte-se a nós. Paulo falou que o som e imagem ok, tá tudo ok, Tati também, a Tati é expert nos vídeos e falou que tá tudo ok, então tá tudo ok. Vamos mandar ver, começar aqui a nossa live. Eliana chegou, Eliana é buscadora da Escola de Buscadores, Eliana Tricamo, seja sempre muito bem-vinda. Linda, querida, cenário novo, cenário improvisado hoje, Tati, mas pra gente fazer acontecer essa live aqui, vamos então começar a nossa conversa. Vamos falar sobre merecimento. Gente, por que eu escolhi esse tema pra gente conversar hoje? Porque sempre que a gente fala em autoconhecimento, sempre que a gente fala em trabalhar inteligência emocional, viver uma vida com mais propósito, com mais significado e tudo que a gente sempre fala, né, e que a gente sempre escuta aí dos nossos mentores, dos nossos gurus, das pessoas todas que a gente segue, a gente não se atenta às vezes para um detalhe, que é aquele detalhe, como eu acredito que vários detalhes fazem toda a diferença. Então a gente não se atenta para esse detalhe, que é justamente o do sentir-se merecedor das coisas. E o que eu quero dizer com isso? Que tão importante quanto a gente se conhecer de verdade, a gente saber quem a gente realmente é, quais são os nossos principais valores na vida, o que a gente coloca como prioridade na nossa vida, o que é importante pra gente, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Tão importante quanto a gente se conhecer de verdade, se conhecer profundamente mesmo, é a gente se achar merecedor das coisas. E por que eu tô dizendo isso? Porque muitas vezes
o que nos impede de viver uma vida mais feliz, com mais significado, com mais propósito, o que nos impede até de seguir a nossa vocação na vida, né? O caminho que tem a ver com o nosso chamado, que tem a ver com aquilo que a gente faz de coração, é o merecimento, é a gente achar que a gente não é capaz, é a gente achar que a gente não vai dar conta, que é muito pra gente, que aquilo não é pra gente, que pode ser pra outras pessoas, mas pra gente aquilo é demais. O merecimento é uma das coisas mais importantes da gente se atentar nessa jornada, porque quando você se coloca numa posição de inferioridade, quando você começa a acreditar que pra você é muito, que você não é capaz, e aí você começa a se comparar com as outras pessoas, quem nunca, né? Quem nunca comparou a sua grama com a grama do vizinho, achando que a do vizinho era sempre mais verde que a sua? Quando a gente começa a entrar nessa de se comparar o tempo todo, chances são que a gente se sabote nesse processo de crescimento mesmo e de construção de uma vida que faça sentido pra gente, né? De uma vida que a gente chama de uma vida com mais propósito, com mais significado. E por que eu tô falando isso? Ao longo dessas semanas, a gente começou no início de maio, se eu não me engano, se não foi na primeira semana de maio, foi na segunda semana de maio, com a primeira aula do workshop gratuito da Escola de Buscadores. Se você ainda não está assistindo esse workshop, não tem ideia do que eu estou falando, a Escola de Buscadores é um programa de coaching de vida online que eu criei, focado no desenvolvimento e no empoderamento pessoal. Então, a ideia da Escola de Buscadores é trabalhar questões que vão te ajudar a criar uma vida com mais propósito, com mais significado. O mote da Escola de Buscadores é para você que está em busca de mais vida para sua própria vida. Então, junte-se a nós, junte-se a essa escola que, na verdade, tem uma perspectiva completamente diferente de outras escolas, porque na Escola de Buscadores a gente ensina e a gente aprende juntos, essa é a ideia. Então, o que eu tô falando a respeito do merecimento é justamente isso. Para quem ainda não assistiu às aulas, a gente começa a falar de autoconhecimento na primeira aula, que foi liberada há 3 semanas. Na segunda aula falamos sobre autossabotagem e na aula de hoje, que eu liberei hoje, segunda-feira, nós estamos falando sobre vulnerabilidade. Esses 3 assuntos são fundamentais, sim, para o nosso processo de evolução, de crescimento, de amadurecimento, de construção de uma vida com mais sentido e com mais propósito. Agora, esses 3 assuntos têm que ser entendidos sob a perspectiva do merecimento. Por quê? Porque de nada adianta, como eu falei, você se conhecer, de nada adianta você driblar sabotadores externos, né? E tentar se vulnerabilizar para o mundo, abraçar suas vulnerabilidades, se você não se acha merecedor das coisas. E a Gabi chegou aqui, Gabi Ribas, a Escola de Buscadores é demais, sou fã. A Gabi é outra buscadora, querida, seja muito bem-vinda, Gabi. Karen chegou aqui também. Então, como eu tava falando, gente, se a gente não trabalha o merecimento, se a gente não se acha merecedor das coisas, não adianta nada a gente embarcar em processos de autoconhecimento, a gente trabalhar destralhe, a gente trabalhar outros aspectos da nossa vida, se a gente não olha para dentro, a gente não acredita que a gente é capaz de conseguir as coisas. Numa live que eu fiz, acho que na semana passada ou na semana retrasada, eu falei bem dessa questão de que a gente às vezes é muito mais generoso com o outro, a gente é muito mais atencioso com o outro, a gente perdoa muito mais coisas do outro, né, que o outro faz, do que a gente é generoso com a gente mesmo, a gente é caridoso com a gente mesmo e a gente se perdoa, né? É como se um compromisso que você assume com a outra pessoa, você tivesse muito mais preocupação em cumprir aquele compromisso do que um compromisso que você assume com você mesmo, né? Eu não sei se isso já aconteceu com alguém aqui, se já aconteceu, compartilha aí com a gente, para eu saber que eu não tô sozinha nessa, mas quantas foram as vezes em que eu me sabotei, eu mesma me sabotei, eu mesma deixei de cumprir coisas que eram importantes para mim, inventando desculpas ao longo do caminho, mas quando o compromisso
era com uma outra pessoa, quando eu tinha assumido, né, dado a minha palavra para uma outra pessoa, aí eu fazia de tudo para cumprir. Podia chover canivete que eu dava um jeito de cumprir. Por quê? Porque eu tava colocando o outro como prioridade. E eu tô dizendo pra gente não cumprir os nossos compromissos, compromissos que a gente assume com as outras pessoas? Claro que não. O que eu tô dizendo é pra gente ter o mesmo compromisso que a gente tem com o outro, com a gente mesmo. Porque muitas vezes a gente se compromete muito mais com o outro, a gente é muito mais justo com o outro, a gente é muito mais generoso com o outro, como eu falei, do que a gente é com a gente. Né? Aquela velha história. Não, eu assumi compromisso com fulano, eu prometi alguma coisa pro fulano, eu tenho que cumprir. Mas aí quando eu assumo compromisso comigo ou prometo alguma coisa pra mim mesma, eu fico inventando desculpas e deixo passar. E olha como isso nos sabota na vida. Olha como isso faz com que a gente, às vezes, se paralise mesmo nesse processo de construir uma vida com mais sentido, com mais significado. Porque a mensagem que a gente está emitindo para o universo é qual? A de que a gente não é prioridade na nossa vida. Eu escrevi um texto sobre isso, eu publiquei na semana passada. Se você entrar lá no www.anapaulaRamos.com, na área do blog, no menu do Cooks and Words, você vai ver esse texto lá. Ele chama Desculpe, mas você não é prioridade. E o que eu tô dizendo com isso, né? Querendo dizer com isso, e quem quiser ler o texto, tá lá, como eu falei, tá na área do Cooks and Words, dentro do anapaulaRamos.com. O que eu tô querendo dizer é que a gente, às vezes, nós somos os nossos piores juízes, os nossos piores julgadores. Quantas vezes a gente fala para as pessoas pegarem mais leve com as coisas, para elas descansarem, para elas não levarem a vida tão a ferro e fogo, né? Quantas vezes a gente fala para as pessoas para elas não cultivarem pensamentos ruins, para elas serem mais otimistas, para elas se conectarem mais com a abundância. E nós mesmos, quando se trata da gente, a gente cultiva o pessimismo, a gente pega pesado com a gente leva as coisas a ferro e fogo. Então é uma questão muito importante da gente começar a refletir mesmo. Será que nós mesmos não estamos sendo os nossos piores sabotadores nesse processo? Alguém tá falando aqui, o Paulo, isso acontece muito na carreira profissional. A gente cumpre todos os compromissos firmados no trabalho, mas não cumprimos os compromissos com nós mesmos. É exatamente isso, né? Quantas metas do nosso trabalho a gente tem que cumprir porque estão ali dentro de um cronograma, né? Ou dentro de uma ideia de reconhecimento profissional, de status profissional, e que se a gente não cumprir, a gente vai se sentir muito mal porque são metas ligadas a objetivos das outras pessoas ou da empresa em que a gente trabalha. E quando a gente faz a nossa lista de metas, né? A nossa lista de sonhos, de objetivos que a gente tem, a gente sempre coloca em segundo plano, porque as coisas que vão surgindo e que tem a ver com essa ideia de reconhecimento, de status, de olha o que os outros vão falar ou pensar de mim, a gente vai deixando de lado, né? A gente não cumpre. Quantas vezes nos meus atendimentos de coaching individual, eu já vi coaches falando assim, Ana, eu vou ter que cumprir isso aqui de qualquer jeito, que eu prometi pra você, né? Então, às vezes, eles cumprem coisas porque prometeram pra mim. E aí eu pergunto assim, se você tivesse prometido só pra você mesmo? E quantas não foram as vezes que eu escutei assim, ai, Ana, eu vou te confessar, se eu tivesse prometido só pra mim mesma, se você não tivesse aqui nesse momento, talvez eu não faria. Então, qual que é a ideia do processo de coaching também? Trabalhar no sentido de você começar a assumir a responsabilidade pelas suas ações, no sentido de você enxergar que se você não fizer, você não está sabotando a mim, Ana, mas você está se sabotando, entende? Então essa é a questão. No começo dos meus processos de coaching individuais e até nos cursos online mesmo, é muito comum que as pessoas façam os exercícios, façam as tarefas, cumpram seus compromissos, porque é um compromisso meio que firmado comigo. Mas a ideia é que ao longo do processo a pessoa crie cada vez mais independência e ela cada vez mais se responsabilize pelas atitudes dela, né? Se responsabilize pelas coisas que ela faz, entendendo o seguinte, que a ideia não é ter sempre alguém falando, te cobrando, mas a ideia é você mesmo se colocar como prioridade na sua vida, é você mesmo se priorizar. Porque aqui ninguém precisa de babá, ninguém precisa de um coach a vida inteira, né? Eu digo que
O bom coach é aquele que ao final do processo, ele deixa o coach empoderado, né? Ele deixa o coach dono de si. O coach sai daquele processo sabendo o que ele tem que fazer, sabendo como fazer e sabendo que se ele não fizer é porque ele tá se sabotando nesse sentido. Se ele não fizer porque ele não tem mais o compromisso comigo e só com ele mesmo, ele vai se prejudicar. Ele não vai prejudicar mais ninguém além dele mesmo. Então, uma grande questão aqui também, sempre que a gente fala de merecimento, e eu falo sempre disso nos meus processos de coaching individual, nos meus cursos online, tanto na Escola de Buscadores quanto no Caminho da Vocação, é que a gente precisa aprender a dizer não. E por que eu tô falando isso, gente? Porque se você quer ser respeitado, se você quer ser admirado, se você quer ser bem-sucedido na sua vida, se você quer se sentir empoderado, sentir que você tá com as rédeas da sua vida nas mãos, você precisa aprender a dizer não. O não que você dá para alguém, quando você tem clareza desse não, quando você sabe que naquele momento é não e não e não e pronto, é um verdadeiro sim que você tá dando para você mesmo. Quantas vezes, mas quantas vezes eu já disse sim para as pessoas e me prejudiquei pra caramba, eu tava atolada de trabalho, atolada de compromissos, de projetos, de coisas que eu tinha que fazer, e aí no intuito de não gerar climão, achando que a pessoa podia ficar chateada, podia não entender, eu disse sim e me prejudiquei, me estressei, quando se eu tivesse dito um não sincero, eu estaria fazendo muito melhor para mim e para a pessoa também. Porque quando você diz um não sincero, você explica seus motivos, não quer dizer que é um não definitivo, quer dizer que naquele momento é não, porque você tem outras prioridades na sua vida, porque de repente aquilo que a pessoa te sugeriu ou te pediu, quando você analisa, você vê que não é o momento, você não quer fazer por qualquer motivo que seja. E quando você é sincero com isso, você tá fazendo bem para a pessoa também. Por quê? Porque você tá se permitindo ser o seu melhor. E quando você se permite ser o seu melhor, você abre um espaço gigantesco para o outro ver como é bom se permitir também. Ser livre nesse sentido. Então, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, né? A gente diz um sim querendo dizer não. E aí a gente se prejudica, a gente se sabota. E o que a gente está fazendo? A gente, mais uma vez, está se impedindo, né, de viver aquela vida com mais propósito, com mais significado, que é a vida que a gente merece. O não que você está dizendo para alguém, e se a pessoa não entendeu, se a pessoa ficou com raiva, se a pessoa nunca mais quer saber de você porque você disse o não para ela, o problema passou a ser dela, não seu. Por quê? Porque você agiu de acordo com o que você julgava melhor para você naquela situação. E isso é se empoderar diante da vida. E isso é, de certa forma, abraçar a vulnerabilidade também. Por quê? Porque você se reconhece como uma pessoa que tem defeitos, que tem qualidades, que tem forças, que tem fraquezas e que sim, vai dizer sim em alguns momentos e vai dizer não em outros. Porque a gente não consegue e nem deve abraçar o mundo. Quantas vezes, mas por quantas vezes mesmo a gente carrega pesos nas nossas costas que não são nossos. A gente vai carregando, né? Vai mutuando aquele tanto de peso nos ombros e chega uma hora que a gente não aguenta, né? É aquela velha história, você vai enchendo aquele copo, de repente a água começa a entornar e quando você dá por si, né, tem um alagamento ali e você nem viu que o copo estava enchendo. Por quê? Porque de gotinha em gotinha a coisa foi crescendo e você não foi percebendo. E é assim que acontece na nossa vida, né? É uma gotinha aqui, outra gotinha ali, e você acha que nunca vai derramar, porque é só uma gotinha. Ah, é só uma gotinha, é só uma mágoazinha, é só um sim que eu disse quando eu queria dizer não. É só um projeto que eu abri mão porque eu assumi o compromisso com alguém e o compromisso que eu assumi com alguém é mais importante do que o compromisso que eu assumi comigo mesma. E aí de gotinha em gotinha, de gotinha em gotinha, pronto, a água entorna. E aí você vê que a coisa ficou pesada demais. Então, gente, é muito importante a gente começar a se atentar para isso. Será que nós estamos nos colocando como prioridade na nossa vida? Eu queria ouvir de vocês um pouquinho. O Thiago falou, isso é muito verdade. Como que vocês estão
olhando para vocês mesmos na vida? Será que vocês estão se colocando como prioridade? Será que vocês estão se respeitando, se amando acima de tudo? Porque se a gente não se respeita, se a gente viola os nossos valores mais importantes, né? Se a gente mesmo não age com integridade, se a gente mesmo não age de acordo com a nossa essência, nós não estamos nos tratando como prioridade. A gente está emitindo uma mensagem para o universo de que sempre as outras coisas vão ser mais importantes. Então, quantas vezes você tem um objetivo muito importante para você, que você diz ser muito importante para você, e em nome de compromissos que você assume com as outras pessoas, em nome de sims que você fala para as outras pessoas, em nome de não querer que fique feio, não querer que gere climão, não querer que a pessoa fique chateada, você abre mão dos seus objetivos, você abre mão dos seus sonhos. Quantas vezes você carrega muito mais pesos nas suas costas do que os pesos que você deveria carregar mesmo, porque são os seus pesos, você tem que lidar com eles e você está colocando o peso de todo mundo ali porque você acha que é a sua obrigação fazer isso, ou porque você acha que se você delegar ou se você pedir ajuda, você vai estar dando um atestado de fraqueza, quando na verdade pedir ajuda é uma das atitudes mais corajosas que a gente tem diante da vida. A Tati está falando aqui, às vezes temos medo de falar não, mas aquele sim que falamos pesa muito mais do que qualquer 30 nãos, exatamente. Às vezes você fala sim, né? E aí você fala, ai meu Deus do céu, olha isso, vou ter que fazer mais isso. E aí quando você vai ver, aquilo foi uma escolha sua. Foi você que disse aquele sim. Entende? Então a gente tem que prestar atenção também nos motivos, nos valores que estão nos levando a fazer determinadas escolhas na vida. E é por isso que eu sempre falo isso na Escola de Buscadores, eu sempre bato muito nessa tecla. Nós precisamos ter consciência de quais são os principais valores que guiam as nossas decisões na vida. Por quê? Porque são os valores que guiam as nossas decisões. E é no momento de decisão que a gente vai por esse ou por aquele caminho. É no momento de decisão que as coisas acontecem na nossa vida, que a gente traça o nosso destino de alguma forma ali. E aí o Paulo tá falando, muitas vezes é complicado falar não. Sim. Né? Muitas vezes é muito complicado falar não. Muitas vezes a gente fica assim, meu Deus, e se eu falar não, o que que vai ser? E é por isso que eu falo, o que vai ser se você falar sim? Então pese todos os elementos que estão envolvidos nessa escolha, Paulo. Pese o que que é prioridade para você naquele momento. O que é prioridade para você naquele momento? O que que é importante para você naquele momento? Será que esse não que você está falando agora não pode vir a ser um sim depois, quando você estiver mais tranquilo, mais amadurecido, ou quando for um momento mais propício? O que que vai te levar a dizer aquele sim? É só o medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai falar? Só o medo da consequência que vai vir do outro? Mas é a consequência que você está causando para você mesmo quando você diz um sim querendo dizer um não. Então essa questão é muito importante da gente pensar. Mais uma vez, para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre merecimento, para você se inteirar melhor sobre assuntos ligados ao merecimento, ao poder de dizer não, né? Ao dizer não com coerência, ao dizer não com força, com vontade, com sinceridade. Eu deixei o endereço aqui na descrição desse vídeo, que é o endereço para o workshop gratuito da Escola de Buscadores. Gente, se você ainda não assistiu, se você ainda não está acompanhando esse workshop, 3 aulas já foram liberadas sobre os 5 passos para o autoconhecimento, as 5 chaves para driblar a autossabotagem, se colocar em movimento e as 10 razões para abraçar a vulnerabilidade. Então, as aulas contemplam autoconhecimento, autossabotagem, vulnerabilidade, e muito do que a gente está falando aqui está lá no conteúdo das aulas. Então, o link está aqui na descrição da live. Se você ainda não está acompanhando, se você ainda não assistiu às aulas, cadastre seu e-mail para você ter acesso a esse conteúdo. Por quê? Porque elas vão ficar disponíveis por tempo limitado, elas não ficam disponíveis para sempre. E muito do que a gente está falando em todas as lives que eu tenho feito tá lá nas aulas. A Tati tá falando que tá amando, oba! O Eduardo mandou um super aqui, a Adriana tá falando que tá muito bom o workshop. Tá vendo, gente? Pessoas espertas e inteligentes. E como eu sei que quem tá assistindo aqui essa live se interessou pelo assunto do merecimento,
também uma pessoa esperta, também uma pessoa inteligente. Então cadastre o seu e-mail para você ter acesso a esse workshop. Como eu falei, é um workshop gratuito, as aulas são entregues diretamente na sua caixinha de e-mail e eu, com todo o prazer do mundo, tô lendo a todos os e-mails que eu recebo, todas as mensagens, todos os comentários. Se você tiver qualquer dúvida a respeito das aulas, você também pode deixar ali o seu comentário, a sua mensagem, que eu vou ter o maior prazer do mundo em te responder. E é isso que a gente está falando. Pra gente se conhecer, pra gente driblar as nossas sabotagens, pra gente se vulnerabilizar, também é importante que a gente se sinta merecedor. Então a primeira coisa que eu falei aqui pra quem tá chegando é que pra gente viver uma vida com mais significado e propósito, a gente precisa se sentir merecedor dessa vida com significado e propósito. E o segundo ponto é a gente aprender a dizer não e se colocar como prioridade na nossa vida, se tratar com mais carinho, com mais amor, com mais respeito. A Renata tá falando muito bom mesmo. Ô Barrê, que bom que você tá conferindo, que você tá assistindo ao workshop. Eu fico muito feliz, gente. De verdade, quem tá aqui, que tá assistindo o workshop, manda uma mensagem aí para eu saber que vocês estão assistindo. E quem tá aqui e não tá assistindo, também manda para eu saber, para eu ter uma ideia de como é que tá aí, que vocês estão achando do workshop. Deixem opiniões aí também, que vai ser muito bacana. Bom, e outra coisa, quando a gente fala em merecimento, né, além da gente ter esse poder de dizer não, quando a gente se empodera dessa maneira, a gente constrói uma realidade que tem muito mais a ver com a nossa essência, com o que a gente quer para a nossa vida de fato. Um outro ponto importante nesse sentido é você parar de ficar se comparando da forma errada. E o que eu tô querendo dizer com isso? Vou só dar uma paradinha aqui para agradecer as mensagens que eu tô recebendo aqui. A Kathleen falou, você anota 1000, mais de 1000, porque tem um bando de zero aqui, 10000, eba! Muito obrigada, muita gratidão. Thiago tá falando, eu tô ligado aqui, Ana, show conteúdo. Thiago, assista também o workshop gratuito da Escola de Buscadores, que eu tenho certeza que você vai gostar, caso ainda não tenha assistido às aulas. A Má tá falando, bom demais, gostando muito do workshop. Má, muita gratidão pela parceria, por conferir sempre o meu trabalho, sempre acompanhar o meu trabalho, né? Mais do que conferir, acompanhar mesmo. Mônica chegou aqui agora, seja muito bem-vinda. E vamos lá então, vamos continuar. Então, tão importante quanto a gente começar a se colocar como prioridade, a gente aprender a dizer não quando a gente está com vontade de dizer não, a gente parar de se comparar da forma errada. E o que eu tô querendo dizer com isso? Comparar da forma errada. É que a comparação, ela tem um lado positivo se a gente parar para pensar. Né? Se a gente for parar para pensar que se eu me comparo com alguém no sentido de pensar assim, bom, olha o que essa pessoa já conquistou, onde ela já chegou, quer dizer que eu posso também. Se fulano foi capaz, se fulano construiu tudo que já construiu, se fulano chegou nesse lugar que eu almejo tanto chegar, é porque eu também posso, eu também sou capaz. Então, a comparação por esse lado, ela pode ser extremamente positiva. Por quê? Porque ela te motiva a querer alcançar as coisas, né? A comparação, quando você olha para o que uma outra pessoa já conquistou, para o que uma outra pessoa está fazendo, com olhos de quem também pode, também consegue, de repente você vê o trabalho de uma pessoa e você fala, nossa, que bacana o que essa pessoa está fazendo, como eu gostaria de fazer algo assim. E aí aquilo te impulsiona a construir um trabalho alinhado ao que aquela pessoa está fazendo, mas claro, com a sua cara, do seu jeito, da sua maneira. A comparação é muito positiva. Nesse sentido, a comparação é muito interessante, porque ela tá te motivando, ela tá te impulsionando, ela tá te mostrando que você também pode, que você também é capaz. Agora, existe um outro lado da comparação, que aí é o lado que destrói essa ideia de merecimento, que nos coloca para baixo, que nos joga no chão mesmo. Que é quando a gente olha para o que alguém já construiu, para o que alguém já fez, com olhos de impossível conquistar isso, né? Imagina, quem sou eu para conseguir determinada coisa, né? Quem sou eu para fazer determinada coisa? E a Edinalda tá falando aqui, Ana, você só aparece nas minhas madrugadas, porque ela tá no Japão. É muito gratificante toda vez que você entra aqui, porque eu sei que você tá no Japão, você tá do outro lado do mundo. Gente, olha o poder disso aqui. Imagina se eu tivesse lá no início da minha carreira
adotar desse tipo de pensamento, né? Ah, mas quem sou eu para fazer, gravar vídeos, para escrever textos? Quem que vai querer ver o que eu faço? Quem vai querer ler o que eu escrevo? Quem vai querer se matricular nos meus cursos e tudo mais? Se eu tivesse adotado esse pensamento, eu nunca ia estar conversando com uma pessoa que está lá no Japão, gente. Pensa só, eu nunca ia estar conseguindo atingir tantas pessoas, e sempre que eu faço live eu pergunto de onde você está falando, de onde você está falando, que é para ver, olha, o alcance do nosso trabalho. Olha o alcance de tudo que a gente está fazendo. E se a gente se coloca numa de inferioridade, de que pra gente é muito, de que a gente não é capaz, a gente nunca estaria aqui. Eu nunca estaria fazendo isso que eu tô fazendo se eu tivesse entrado numa de que eu não era merecedora, ou que era muito pra mim, ou meu Deus, olha quantas coisas eu vou ter que fazer para conseguir o que o fulano conseguiu. Ou então, mas na situação do fulano é muito fácil, né? Olha o que o fulano teve ali que ajudou. Se a gente fica só com esse pensamento, chances são que a gente se sabote mesmo na construção de coisas que são importantes pra gente. Quantas vezes nós abortamos sonhos que a gente tem, nós abortamos projetos que são muito importantes em nome de uma comparação que nos afunda, né? Em nome de achar que a gente nunca vai dar conta, que a gente nunca vai conseguir, que é muito pra gente. Então, a gente precisa parar com isso, né? A gente precisa começar a enxergar os nossos talentos, as nossas qualidades, os nossos pontos fortes, sim. Porque se a gente não pode ter tudo, e sim, eu concordo, a gente não pode ter tudo, nem sempre todos nós temos as mesmas condições, nem sempre as circunstâncias vão ser as mesmas para uns e para outros. Então, quando a gente fala que você pode ter tudo o que você quiser, eu acho que é também muito simplista essa visão, né? Como se você pode ter tudo que você quiser. Então, se você não conseguiu, é porque alguma coisa estava errada com você. Não tem nada a ver com o seu ambiente, não tem nada a ver com as circunstâncias. Então, essa visão eu acho simplista. Porque a gente sabe que não é todo mundo que tem as mesmas oportunidades, a gente não está na pele do outro, a gente não está no lugar do outro para saber tudo que ele tem que lidar ali. Mas uma coisa eu posso dizer, a gente pode não ter tudo que a gente quer, mas a gente é muito mais forte, mais capaz do que a gente acha que a gente é. Muito mais. E se a gente começa a se atentar para isso, a gente consegue muitas coisas na nossa vida que antes a nossa mente lá no modo comparação acha que a gente não poderia conseguir. E por que eu tô dizendo isso? Porque no mundo que a gente vive, a gente fica com vergonha, né? Quando alguém nos elogia, da gente aceitar um elogio. Eu mesma, no início dessa live, alguém falou assim, linda, não sei o quê. E a minha tendência foi, linda é você. Por que eu não posso aceitar o elogio? Né? Por que eu não posso agradecer o elogio? Ou seja, se alguém nos elogia, se alguém fala alguma coisa bacana pra gente, a nossa tendência é falar assim, são seus olhos, ou imagina, não é nada. A gente não fala, né? Nossa, poxa, eu fiz uma live muito bacana. Ou, nossa, hoje eu tô bonita, né? Olha como eu tô bem hoje. Ou, olha que texto foda que eu escrevi. E por que a gente não fala isso? Porque a nossa tendência é pensar assim, as pessoas vão achar que eu tô me achando, né? As pessoas, nossa, vão dizer que eu sou soberba, que eu sou convencida, não é assim que a gente pensa? E aí, por pensar assim, qual que é a nossa tendência? Sempre se diminuir, né? O que a gente faz, a gente nunca faz mais do que obrigação, né? A gente nunca tá lindo e maravilhoso, é sempre o olho do outro, né? Que tá enxergando a gente assim. A gente tem dificuldade de aceitar elogios. A gente tem dificuldade de aceitar coisas boas que falam sobre nós, né? Numa de humildade, num discurso de humildade, que tem muito mais a ver com o que o outro vai pensar de mim, se eu falar que eu mandei bem mesmo, que eu tô bonita mesmo, ou que eu escrevi um texto muito foda mesmo. O que o outro vai pensar de mim? Se eu falar que eu tô nessa onda mesmo, que eu concordo com o que ele diz. Vai dizer que eu sou convencido, vai dizer que eu sou isso, vai dizer que eu sou aquilo. E não pode, né? No mundo que a gente vive, não. Você tem que falar assim, são os seus olhos. Ou imagina, os seus são muito melhores do que os meus. Ou imagina, você cozinha muito melhor do que eu. Ou imagina, o seu curso é muito mais... É sempre assim, né? A gente sempre usa a comparação e no sentido de nos inferiorizar. E o que eu tô dizendo é que a gente tem que abortar essa ideia de comparação desse sentido. Se alguém te faz um elogio, se alguém fala que você mandou bem, agradeça. Fala muito obrigada, gratidão.
Que bom que você achou isso, sem entrar numa de comparar com o outro, né? De sempre querer achar que você faz o melhor, que você é o melhor, sem nessa onda de diminuir o que o outro faz e na onda também de diminuir o que você faz. Cada um tem a sua luz, o seu brilho e faz as coisas do seu jeito. Então, se alguém te elogiou, se alguém falou uma coisa bacana sobre o seu trabalho, sobre a sua pessoa, agradeça. Agradeça. A Kathleen tá falando aqui, é mais fácil empoderar o outro, sempre, né? É sempre mais fácil empoderar o outro, é sempre mais fácil falar, nossa, você arrasou, você é foda, você é ótimo. Mas você não pode falar isso sobre você, né? Você não pode falar isso sobre você publicamente, porque a ideia é que a pessoa vai achar que você é um pavão, que você tá querendo aparecer, que você perdeu a humildade. A ideia é sempre se diminuir. E eu não tô falando, mais uma vez, friso aqui, que é pra você achar que você já sabe tudo, que você já viu tudo, que você é melhor que todo mundo. Não é nada disso, gente. A conversa não é por aí. O que eu tô querendo dizer é pra gente parar com essa ideia de se inferiorizar ou de se superiorizar e começar a enxergar que, na verdade, todos nós temos coisas boas. E a gente precisa, como a gente consegue enxergar nos outros, conseguir enxergar na gente também. A gente não vê beleza em todo mundo, a gente não fala para um amigo, nossa, como você tá linda, como você tá lindo, ou como ele é generoso, como é carinhoso, como é bacana. A gente não agradece as coisas que os nossos amigos fazem pela gente, que as pessoas fazem pela gente, a gente não elogia as pessoas. Por que a gente não pode se elogiar também? Porque a gente não é merecedor dos nossos próprios elogios? E por que a gente não pode agradecer um elogio que alguém nos faz? Porque é feio agradecer um elogio que alguém nos faz? Porque a gente não é merecedor daquele elogio? Então é começar a pensar por aí também. E isso tem a ver com comparação, sim, porque quando a gente se inferioriza e a gente nunca se acha bom o suficiente, a gente nunca se acha bom o bastante, a gente nunca se acha capaz, chances são que a gente endeuse as pessoas, que a gente coloque as pessoas num pedestal. E aí, se as pessoas fazem qualquer coisa que foge dessa ideia que a gente construiu sobre elas, né, com essa idealização que a gente fez, que a gente construiu na nossa cabeça sobre quem elas são, a gente se decepciona, ou a gente fala que a pessoa nos decepcionou. Quando, na verdade, o que é a decepção? A decepção nada mais é do que a destruição de uma idealização que você mesmo criou, né? De repente, você coloca a pessoa num pedestal tão grande, né? De que a pessoa é perfeita, de que ela não erra, de que ela é foda, disso e aquilo. E aí, se essa pessoa age de uma forma que você não esperava ou que não tem a ver com aquela idealização que você criou, você se decepciona e você fala que a pessoa te decepcionou. Mas, na verdade, você se decepciona. Então, gente, o que eu tô querendo dizer, na verdade, com tudo isso? Que pra gente trabalhar o merecimento na nossa vida, pra gente construir de fato uma vida alinhada com quem a gente é, com o que a gente busca, uma vida que tenha mais sentido, que tenha mais significado, que tenha mais propósito pra gente mesmo, que traga esse senso de propósito que a gente tanto busca, a gente precisa se sentir merecedor. A gente precisa aprender. Lembra? O início da live, a se colocar como prioridade, a dizer não para as pessoas, a parar de se comparar da forma errada e aceitar receber os elogios que as pessoas nos fazem, para que a gente também comece a ser mais generoso com a gente. Aí a Kathleen tá falando, putz, bem assim, acabamos sofrendo o dobro, deixa eu ver, por uma culpa que foi nossa mesmo, pelo fato de criar uma outra pessoa. Exatamente isso, né? A questão é exatamente essa. Então quer dizer que eu, que sou inferior, que sou falho, que sou isso, que sou aquilo, eu já me aceitei mesmo naquele patamar de inferioridade, coloquei o outro naquele patamar lá de superior, de mentor, de guru, de cara foda, perfeito. E aí quando ele faz uma coisinha que sai ali do meu script, da minha idealização, pronto. Tô decepcionada, não acredito mais nas pessoas, não acredito mais em ninguém, o mundo é cruel, a vida é cruel. E não é bem assim. É tudo uma questão da gente se considerar merecedor das coisas e da gente se colocar ali sempre no caminho do meio. O que é o caminho do meio? Eu tenho muita coisa para ensinar para um tanto de gente, mas eu também tenho muita coisa a aprender com um tanto de gente. Né? Nós estamos aqui para ensinarmos e para aprendermos também, sobretudo, e é isso que faz parte do nosso processo de crescimento, de evolução, e é isso que eu sempre falo lá na Escola de Buscadores. Falando um pouquinho sobre a Escola de Buscadores,
Mais uma vez, quem chegou agora, quem está acompanhando essa live, o link para assistir ao workshop gratuito da Escola de Buscadores tá aqui na descrição desse vídeo. Tudo que você precisa fazer é cadastrar o seu e-mail, mais nada. Cadastra seu e-mail, que você vai receber todas as aulas, todo o conteúdo que já foi liberado. Até agora, 3 aulas, uma sobre autoconhecimento, uma sobre autossabotagem, uma sobre vulnerabilidade, diretamente na sua caixa de e-mail. E lá na Escola de Buscadores, a gente trabalha muito todas essas questões. Tem um módulo só sobre autoconhecimento, em que nós trabalhamos quem você é, a sua história de vida, a sua missão, os seus valores. Tem um módulo sobre inteligência emocional, que a gente trabalha muito essa questão de construir um mindset positivo, que tem tudo a ver com merecimento, né? A gente começar a cultivar pensamentos mais positivos, mais otimistas, começar a se enxergar com olhos mais generosos. Tem um módulo só sobre vulnerabilidade, que tem muito a ver com essa ideia de você se amar e se aceitar apesar dos seus defeitos e por causa deles. Então não é só apesar das suas falhas e defeitos, mas é por causa delas também. Porque você só é quem você é, porque você tem os seus defeitos, você tem as suas fraquezas, e que bom, porque você tá aqui em evolução, você tá aqui para melhorar, você tá aqui para aprender. Ninguém aqui é perfeito. E quando você entende isso, que de repente o cara que você endeusa, né, a pessoa que você colocou ali naquele pedestal da perfeição, essa pessoa também não é perfeita, essa pessoa também tem zilhões de coisas para trabalhar e para melhorar, as coisas ficam mais leves. Por quê? Porque o que a gente entende no final das contas é que nós somos seres humanos. Nós somos apenas seres humanos. Tem gente que sabe muito mais do que eu sobre determinados assuntos, e eu sei muito mais do que outras pessoas sobre determinados outros assuntos. E é sempre assim com todo mundo, independentemente do nosso nível socioeconômico, educacional, das experiências que a gente teve na vida. Cada um tem uma coleção de coisas que pode muito bem ensinar para outras pessoas. Cada um tem uma coleção de coisas que, de acordo com as suas vivências, com as suas experiências, pode fazer muito bem para o mundo. Você pode sentar com um cara que de repente é analfabeto, que nunca estudou, que nunca escreveu o próprio nome, e esse cara te dá uma aula sobre várias outras questões da vida. Entende? Então a ideia é de você se colocar como um aprendiz mesmo. E como um professor em alguns momentos, porque você também tem muito que ensinar para as pessoas, e você também tem muito que aprender com elas, e essa é a ideia da Escola de Buscadores. E quando eu falo de vulnerabilidade, que é um dos módulos da Escola de Buscadores, eu falo também de aceitação, eu falo também de merecimento, e falo também dessa dificuldade que a gente tem às vezes de se expor para o mundo como a gente realmente é, sem máscaras, sem disfarces. Se você for parar para pensar, a gente dá muito trabalho interpretar um personagem o tempo todo, né? Viver um personagem, construir uma vida baseada num ideal de sucesso e de felicidade que de repente não é o seu. Então, na Escola de Buscadores, a gente também trabalha essas questões. O que é sucesso para você? O que é felicidade para você? Como você está guiando a sua vida nesse sentido? Como que você está construindo a sua vida nesse sentido? E como você está se apresentando para as pessoas nesse sentido também? E um último módulo que a gente trabalha na EB é o autoamor. E tá aí um dos módulos que eu acho mais importantes e significativos, que eu acho que a gente devia trabalhar sempre na nossa vida. Que é o quê? Olhar para si mesmo com mais amor. A gente trabalha a gratidão, a gente trabalha o perdão, a gente trabalha o poder do agora. Tá aqui a minha tatuagem. Muitas pessoas me perguntam, né, o que ela significa. Isso aqui é o símbolo da pausa musical. Para quem já leu o livro O Poder do Agora, é o símbolozinho que aparece em várias páginas do livro, do Poder do Agora. E significa exatamente você voltar a sua consciência para o momento presente. Você entender que só o agora é real. Que o agora é a oportunidade que você tem de transformar as coisas, de viver a sua vida, de construir as suas coisas. É o agora a oportunidade que você tem de desligar o piloto automático da vida e começar a tomar consciência das coisas, né? E aí eu falando do agora, meu cachorrinho, não sei se vocês escutaram as patinhas, ele desceu aqui, todo doido. Mas isso aqui é muito simbólico. Isso aqui eu trabalho muito na Escola dos Buscadores.
O poder do agora. A escola de buscadores é sobre viver o agora, é sobre viver o momento, é sobre aproveitar as oportunidades que a gente tem no tempo presente. Porque se a gente para pensar, o passado já ficou para trás. Não é claro, para você anular as experiências que você viveu no passado, você esqueceu o seu passado. Não é nada disso. Mas é tirar do passado aquilo que foi bom, aquilo que te ensinou, aquilo que te acrescentou e trazer essas experiências todas para o seu presente. Para quê? Para que você possa construir o futuro de acordo com quem você é e com o que você busca para sua vida. Entendendo que por mais que a gente planeje as coisas, o futuro, em alguma medida, é um pontinho de interrogação. Então, quando a gente desenvolve uma mente muito voltada para o futuro, uma mente ansiosa, muito preocupada com o que será, ou uma mente muito condicionada ao quando isso e aquilo, eu não sei se vocês já viveram nesse modo do tipo, quando eu passar no vestibular, quando eu passar no concurso, quando eu comprar aquele equipamento, quando eu terminar aquele curso, quando eu fizer tal coisa, quando eu conseguir tal coisa, aí sim eu vou ser feliz, aí sim eu vou fazer isso, aí sim eu vou fazer aquilo. Então você está sempre adiando uma felicidade, você está sempre adiando uma conquista para o futuro. Quando, na verdade, é pensar assim, agora, no momento de agora, o que eu posso fazer para construir essa vida que eu quero? No momento de agora, como que eu posso ser a minha melhor versão e entregar o meu melhor para o mundo? No momento do agora, né? O que eu posso pensar, como que eu posso construir o meu mindset de forma que essa construção do meu mindset me empodere, me coloque presente para as coisas, me coloque efetivamente presente para as coisas. Porque quantas vezes a gente está nas situações, a gente está nos momentos, né? Mas não está, na verdade. Né? A gente finge que tá, mas a nossa cabeça tá lá no passado ou tá lá no futuro. E aí, quanto a gente deixa de aproveitar desse momento presente? A Adriana tá falando aqui, eu tô no modo do quando eu passar no Enem. E aí, não tem problema se preocupar com o Enem, né? A questão não é que você não tem que ficar ansiosa por causa do Enem, que a ansiedade, nesse sentido, mostra uma preocupação com algo que é importante para você. A questão é quando o Enem passa a dominar a sua vida, o seu presente. Você almoça Enem, você janta Enem, você dorme com Enem, sabe? Você não consegue viver a sua vida ou fazer outras coisas na sua vida por causa do Enem. Então essa é a questão, gente. A questão não é a gente não se preocupar com o futuro, ou a gente não fazer planos, ou a gente não ter preocupações, porque a preocupação mostra que a gente está vivo e que a gente se importa com as coisas. Mas a questão é fazer dessa preocupação o nosso agora. É você deixar de estar presente no momento presente, porque você está pensando no que pode acontecer. Então, ao invés de você aproveitar efetivamente o seu agora, esse momento de agora, por exemplo, para absorver esse conteúdo, para pensar, para refletir sobre tudo que a gente está falando, você está lá pensando no Enem. Meu Deus, eu não devia estar aqui assistindo essa live, eu devia estar estudando para o Enem. Meu Deus, eu não devia estar fazendo isso, porque tem o Enem. Entende? Então, é esse tipo de raciocínio. A questão não é a gente não se preocupar com o futuro. A questão não é a gente não se esforçar para construir as nossas coisas no futuro. A questão é a gente deixar esse futuro entrar no nosso presente de forma que a gente não consiga viver o presente. E essa é a grande questão. Quando a gente fala no poder do agora, é o poder da gente estar de fato presente no momento presente. Então, enquanto eu estou assistindo essa live, eu estou assistindo essa live. Eu não estou pensando em outras coisas, eu não estou com outras preocupações. Eu estou aqui absorvendo o conteúdo dessa live. Essa é a ideia. O Thiago está falando, quando você está presente 100%, seu nível de ansiedade baixa e o nível de produtividade aumenta. Exatamente. É claro que a gente tem preocupações, é claro que a gente quer construir o nosso futuro e que a gente planeja as coisas. Mas é o que o Thiago falou. Quando você está no momento do agora, trazendo toda a sua presença para o momento de agora, você consegue se concentrar muito mais nas suas tarefas ali daquele agora. Você consegue pensar com muito mais clareza, com muito mais tranquilidade sobre os seus próximos passos. Por quê? Porque você está dando um passo de cada vez. Você está vibrando em cada micrometa, em cada microconquista. Quando você está, por exemplo, de mudança, tá? E aí você está lá, mudou de casa e estão aquelas caixas todas lá na sua casa, aquela bagunça toda. Se você olha pro todo,
E pensa assim, meu Deus, eu vou ter que arrumar essa casa inteira, desencaixotar tudo isso, não vou dar conta, pelo amor de Deus. Chances são que você pire mesmo, né? Você olha pro todo da casa e vê quanta caixa você tem que desencaixotar, tanta coisa você tem que arrumar, você acha que você não vai dar conta. Agora, se você começa por uma caixa, por um cômodo da sua casa, por um lugarzinho da sua casa, e aí você começa por isso, aí você vai arrumando, depois você vai pra ali, depois você vai para o outro lugar. Quando você vê, você arrumou a casa toda. Por quê? Porque você tá focando no agora, na tarefa do momento, naquilo que você tem que fazer naquele momento. Você não tá pensando no todo, entende? E quando a gente foca na tarefa do momento, no que a gente tem que fazer no momento, a minha tarefa é desencaixotar essa caixa aqui, é arrumar essa gaveta. Você tenha certeza, sua mudança vai ficar mais tranquila. Por quê? Porque você não vai pensar, meu Deus, tem trocentos armários para eu arrumar. Não, eu tenho que arrumar essa gaveta, essa é a minha tarefa do agora. Entende? Esse é o pensamento. E tem muito a ver com o que o Thiago falou. A sua produtividade aumenta porque eu estou focada naquela tarefa. É desencaixotar aquela caixa, arrumar aquela gaveta, nada mais. Essa é a minha tarefa do agora. A Tati tá falando aqui, fechando as outras janelas. Isso é presença. Se eu tô na live, eu tô na live. Eu tô aqui, presente, no momento presente, absorvendo o que o presente tem pra me trazer. A Ana tá falando aqui, Ana Paula, Xará, existe também as palavras sabotadores, mas eu acho, sei lá, talvez se der. Você já diz pro seu inconsciente que não tem problema se não... Eu não entendi, Ana, você pode me explicar? Eu não entendi o que você quis dizer, que quando você diz pro seu inconsciente que não tem problema se não der certo, é isso? E isso vai te sabotar de alguma maneira? Me explica melhor isso aí que você quis dizer, ou se alguém entendeu e eu não entendi. Existem também as palavras sabotadores, mas... Tá, vamos ver, enquanto a Ana vai reformulando aí para ver se eu consigo entender, a Mi tá dizendo assim, Michele, linda, que prazer você aqui. Eu tenho costume de quando me vejo desesperada pelo depois, eu paro e falo, Michele, calma, faça uma coisa de cada vez e vai dar certo. E assim eu consigo voltar pro eu. É exatamente esse o pensamento, que a gente precisa começar a transformar em hábito mesmo. Uma coisa de cada vez, um passo de cada vez. A gente pode sim dar conta de arrumar a casa toda, a bagunça toda, mas vamos começar por uma tarefa de cada vez. E é assim que a gente vai conseguindo desenrolar o resto. Então essa é a ideia quando a gente fala do poder do agora, basicamente falando, dando uma geralzona, mas é claro que na escola de buscadores no nível de aprofundamento, a gente trabalha essas questões com muito mais profundidade. Mas o workshop gratuito, ele já dá um panorama muito interessante de alguns conteúdos que a gente trabalha no nível de aprofundamento. Então, gente, eu volto a fazer o convite para você que está me assistindo agora, ou que vai assistir a reprise, ou que está assistindo a reprise, na verdade, né? Porque essa pessoa está aqui, ela está assistindo a reprise. Não deixe de cadastrar o seu e-mail no link que está aqui na descrição desse vídeo para ter acesso a todas as aulas do workshop gratuito da Escola de Buscadores, que é esse programa de coaching de vida online focado no desenvolvimento e no empoderamento pessoal. Esse programa é criado especialmente para você que está aí, que quer construir uma vida mais feliz, com mais significado, que sente que está vivendo uma vida morna, que sente que tem pontos da sua vida que você precisa trabalhar, que não estão te trazendo felicidade. Sabe quando você sente que você está empacado em certas coisas, que as coisas não estão caminhando da maneira que você desejava? A Escola de Buscadores é para você. Assista a esse workshop, comece com a gente nesse passo a passo, que eu tenho certeza que esse workshop vai te ajudar bastante a gerar mais clareza aí sobre os próximos passos. Ana, eu tô esperando aqui sua mensagem, aquela que eu não entendi. Enquanto isso, gente, alguém quer fazer alguma pergunta sobre o que a gente conversou agora, sobre o workshop da Escola de Buscadores, quem estiver assistindo, se tiver já alguma pergunta, ou quem não ainda é ótimo, né? Quem ainda não está assistindo o workshop, quer fazer alguma pergunta nesse sentido, eu tô aqui à disposição, eu vou esperar aqui a perguntinha de vocês, e enquanto as perguntinhas não chegam,
eu já vou agradecendo muito a presença de todos vocês aqui, reforçando o convite. Tem um workshop gratuito da Escola de Buscadores, o link tá aqui na descrição desse vídeo, é só cadastrar o seu e-mail, mais nada. E você vai receber todo o conteúdo diretamente na sua caixa de entrada, bonitinho, todas as aulas ali. É um conteúdo muito completo, muito bacana, um conteúdo que eu tenho certeza que vai te ajudar nesse processo de desenvolvimento pessoal. Então, realmente, não deixe de assistir, porque vale muito a pena e as aulas só ficam disponíveis por tempo limitado. Então, se você ainda não assistiu, elas vão sair do ar. Corre para assistir, não perca essa oportunidade, não deixe de fazer alguma coisa por você agora, nesse momento. Ana, chegou aqui. A gente pode se auto-sabotar também, deixando tudo para depois, ou dizendo a si mesmo que se não der, pelo menos você tentou. Ah, agora sim, Ana. A grande questão é você pensar assim, será que eu tô adiando fazer alguma coisa no momento do agora, porque eu acredito que no fim das contas eu não vou ser capaz de conquistar as coisas que eu realmente desejo no futuro? Ou será que eu mesma não estou me sabotando, deixando de fazer algo que eu sei que é prioridade para mim? Porque viver no agora também tem a ver com isso, Ana. Tem a ver com você saber o que é prioridade para você neste momento. Então, o que é prioritário para mim? E como é que a gente define esses critérios de prioridade? Uma das formas é de você entender o seguinte: o que eu quero com isso? O que eu almejo com isso? Qual é o seu porquê? Então, qual é o motivo que está me fazendo agir de determinada maneira, que está me fazendo cumprir essa atividade, que está me fazendo cumprir essa tarefa? O que eu almejo? A gente tem que ter muito claro na nossa vida qual é o nosso porquê, qual é a razão que nos leva a fazer aquilo que a gente está fazendo. E se você tem um motivo que é suficientemente forte e grande para você, se você tem um objetivo muito importante para você na sua vida e você se sabota em termos de microtarefas mesmo, sempre adiando fazer uma coisa que você sabe que você precisa fazer, porque ela faz parte ali do plano para cumprir o seu objetivo, é uma questão de você olhar para dentro e falar assim: o que está me fazendo sabotar? É o fato de eu achar que eu não sou capaz? Porque se é o fato de eu achar que eu não sou capaz, o que está me levando a pensar que eu não sou capaz? E aí você me falou aqui que se não der, pelo menos você tentou. Volta para o raciocínio. Eu estou tentando de verdade? Eu realmente estou tentando fazer essa coisa? Porque a gente tem uma ideia de que tentar é fazer lá uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não deu certo, então eu tentei. Até quando ir? Isso é tentar. Até quando ir? Porque se você tem um objetivo muito importante para você na sua vida, se você tem uma razão, um porquê que é muito forte, que te move, que te impulsiona, você não vai desistir. O seu tentar é até conseguir. E se você desistir em algum momento, né, nessa jornada, nesse caminho, é porque esse motivo tem que ter deixado de ser realmente grande, forte e significativo. É porque quando você faz a análise, você viu que o que te motiva a continuar é menos importante agora do que o que te motiva a ir para outros caminhos. Entende? Desistir não faz da gente um fraco ou nada disso. Desistir quando você já não vê mais sentido em continuar por aquele caminho, na verdade, é de uma coragem extrema. Então, depois de eu ter tentado, eu chegar à conclusão que a minha razão maior, que o motivo maior que eu tenho para seguir já não faz mais sentido para mim, quando eu perdi esse motivo e aí eu desisto, na verdade eu estou sendo muito corajoso, porque eu tô me permitindo construir outras coisas, seguir por outros caminhos e tá tudo bem. A gente não precisa insistir em tudo na nossa vida, não. A gente insiste até o ponto que a gente acha que vale a pena, até o ponto que faz sentido pra gente. Se você tá vivendo uma situação em que não faz mais sentido você insistir naquele caminho, e você acha que desistir daquele caminho vai levar as pessoas a falarem que você é fraco, que você é loser, que você não conseguiu, que você não era bom o suficiente, reavalie a sua motivação. Porque se não faz mais sentido pra você, se esse porquê já
não te representa mais, para que você vai continuar? Para que você vai insistir? A Mi tá falando aqui, aconteceu comigo e tô muito, muito feliz. Não é verdade? E tô muito, muito feliz. Ou seja, tava num caminho, né, Mi, que não fazia mais sentido, fez sentido, né, em várias questões, em vários aspectos durante muito tempo, mas agora já não fazia mais sentido, pronto. Isso não faz da Michelle uma fracassada ou uma perdedora ou nada disso, muito pelo contrário. Faz dela uma pessoa que angariou todas as vitórias e todas as conquistas e todas as experiências enquanto valia a pena, enquanto ela sentia que o motivo era aquele, e quando o motivo não era mais forte, quando o motivo não era mais grande o suficiente, né, para que ela continuasse naquela trajetória, ela seguiu por outros caminhos, ela optou seguir por outros caminhos e tá tudo bem. O Paulo tá perguntando aqui qual é a linha da escola de buscadores, é mais voltada à filosofia, psicologia, as duas, nenhuma delas? Paulo, na verdade, tem tudo a ver com todas essas linhas, sim. A gente debate muita coisa, eu trago muitas ferramentas de coaching que estão amparadas na psicologia, né, no comportamento, na física quântica, na questão de construção de mindset. Então, na verdade, é uma curadoria de todas as ferramentas, de todos os processos que fizeram muito sentido na minha formação e que me ajudaram muito na minha própria trajetória. Eu digo que além da minha formação em coaching, eu estudei muito, eu fiz muitos cursos na área de desenvolvimento pessoal, eu sempre busquei formações avançadas também para levar o melhor para as pessoas e para construir aquele curso que era o curso que eu gostaria de ter feito lá na época em que eu não conseguia me sentir empoderada, na época em que eu não sabia o que eu queria da vida, na época em que tudo que eu fazia na minha vida era baseado em comparações, na época em que eu vivia a minha vida no intuito de agradar e de ser aceita pelas outras pessoas, que eu não conseguia dizer não, que eu me cobrava demais, que eu me julgava demais, que eu era a minha maior carrasca ali. Então a escola de buscadores, eu digo sem sombra de dúvidas que é um curso que eu criei para a pessoa que eu era ali, era o curso que eu gostaria de ter feito naquela época, é o curso voltado para as pessoas que, por algum motivo, como eu falei aqui, estão sentindo que estão vivendo uma vida morna, no piloto automático, que sentem que a vida delas pode ser mais, mas elas precisam de ajuda nesse sentido, elas precisam trabalhar questões que são mais internas do que qualquer outra coisa. Então a escola de buscadores é para você, ok? É isso, gente. Foi um bate-papo rápido, porém muito bom. Eu espero que todo mundo aqui tenha aproveitado bastante. Eu agradeço demais as pessoas que ficaram até o final. Michelle Miguelotti é uma grande empreendedora, uma grande mulher. É uma honra ter a sua companhia aqui. A Mi também foi minha aluna mestre na escola de buscadores, então eu tenho aqui a Michelle, que foi da escola de buscadores, Eliana estava aqui, ela também foi da escola de buscadores, quem mais da EB estava aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui, tem tanta mensagem. Eliana estava aqui, Michelle estava aqui, eu vi outra buscadora aqui, Mônica Souza estava aqui, Mônica também já fez escola de buscadores. Mas eu vi mais gente da escola de buscadores por aqui. Fabi estava aqui, Fabiana também fez escola de buscadores com a gente. Tinham várias buscadoras queridíssimas aqui nessa live. E eu sou muito grata. Gabi Ribas também foi escola de buscadores. E todas elas estão lá na comunidade da EB. A gente tem um grupo fechado, uma comunidade fechada. E quem faz parte da escola de buscadores nível avançado tá lá na comunidade, é um lugar em que a gente troca muito, em que a gente se vulnerabiliza muito, nesse sentido de aprender e de ensinar e de crescer junto. Então, muita gratidão pela presença, eu agradeço enormemente o tempo de vocês, a entrega de vocês aqui, e qualquer dúvida que vocês tenham sobre o workshop gratuito da EB, sobre a escola de buscadores nível avançado, eu tô aqui, tô à disposição, podem entrar em contato comigo. O link para participar do workshop, para assistir às aulas do workshop gratuito da Escola de Buscadores, como eu falei,
tá aqui na descrição desse vídeo. É www.anapaularamos.com/workshop, ok? Andréia chegou aqui agora. Alguém falou aqui, deixa eu ver. É porque eu subi aqui. A Fabi tá falando, sou testemunha da transformação que essa mulher pode fazer em nossa vida. E o abraço dela é renovador. Fabi, linda! Eu tive a oportunidade de conhecer a Fabi pessoalmente, a minha buscadora maravilhosa. Muita gratidão por esse comentário, por essa mensagem. A gente tá vendo? É isso que faz valer a pena. Quando a gente lê uma mensagem dessa, que a gente fala, se a mensagem tá chegando é porque eu sou merecedora dela. Então, acreditem, vocês são merecedores de todas as coisas boas que acontecem na vida de vocês e que ainda vão acontecer. Se abram para que as coisas cheguem, né? Se entreguem também para que o universo entenda que vocês são merecedores e que pode vir muita coisa boa que vocês estão dispostos a receber, vocês estão entregues, vocês vão agradecer e vocês vão saber o que fazer com todas essas bênçãos, todas essas coisas boas da melhor maneira possível. Então, muita gratidão, obrigada Fabi, muita gratidão pela mensagem. Paulo tá falando aqui, valeu muito. Kathleen, gratidão sempre, você é top, amo, sempre aprendendo muito com você. Muita gratidão, querida, pela mensagem, toca a minha alma. Ai, que alegria! Que momento feliz esse aqui, de encerrar a live e ler essas mensagens. Gente, muita gratidão, Eduardo, gratidão. Gratidão pelos corações todos. E quem chegou aqui agora, a reprise daqui a pouquinho vai estar disponível. Pode assistir na íntegra. E eu vou ter todo o prazer do mundo em responder as dúvidas de vocês. Beijo, gente. Beijo grande. A gente se vê na próxima live.